Muito bom dia, estamos de regresso para a revista de imprensa internacional desta quarta-feira, dia 20 de novembro, e o grande destaque da primeira página é, pois claro, José Mourinho. O treinador português está de volta, é treinador do Tottenham, novo projeto quase um ano depois da saída do Manchester United, anunciado depois como sucessor de Maurício Pochettino. Em cima, ainda destaque para a seleção de Sub-21 de Portugal, na qualificação. Noruega 2, Portugal 3, sofrer sem necessidade. Aqui em baixo, o Futebol Clube do Porto, nos 251,7 milhões de euros, adiantados em apenas um ano e meio. A SAD já antecipou metade do valor previsto no acordo com a Altice para 10 anos, engenharia financeira para compensar o afastamento da Liga dos Campeões. O maior destaque, depois de José Mourinho, é mesmo a renovação de Bruno Lage. Vieira e Lage vão falar esta semana e tudo pode ser oficializado antes do jogo com Leipzig. Seferovic vai parar 3 semanas. O avançado suíço sofreu uma ruptura e é uma baixa de peso. No Sporting, Sebastián Coates tem uma lesão muscular. O Uruguai magoou-se no jogo com a Argentina em Lens com Lionel Messi. Será reavaliado, mas arrisca falhar o próximo encontro da Liga Europa, que é não nesta, mas na outra quinta-feira, com o PSV Eindhoven. Na bola ao centro, uma reportagem da bola com o bom rebelde que virou treinador, Ricardo Nascimento, que diz que não estavam preparados para alguém tão alternativo como eu no União de Lamas. São estes os grandes destaques da primeira página do Jornal A Bola. Claro que o grande destaque é José Mourinho e o regresso à atividade. Nuno Reis é quem está comigo em estúdio. Nuno, muito bom dia. Hoje é difícil, até pela experiência que temos, e apelando mesmo à tua experiência enquanto jornalista, é difícil falar de outra coisa hoje. Sim, antes de mais, bom dia. É incontornável, aliás, até me trama um pouco a revista de imprensa internacional, porque a nossa capa, a capa do Jornal A Bola hoje, é José Mourinho. Vai ser sempre a rosa. Pois, é verdade. Penso que a última capa que fizemos, inclusivamente com o José Mourinho, creio que foi quando Luís Filipe Vieira, não há muito tempo, foi pouco antes de Bruno Lage ser o treinador do Benfica, admitiu que queria José Mourinho no comando técnico do Benfica. Teria sido uma loucura, certamente, para o futebol português se José Mourinho tem voltado, uma loucura pela positiva. Infelizmente, vamos ter de continuar a vê-lo ao longe pela televisão. Excelente. Agora, ao menos é no mesmo fuso horário. Sim, é no mesmo fuso horário, exatamente à mesma hora, que para a Inglaterra não há diferença horária. É excelente para ele, porque é um clube top. Tottenham, finalista da Liga dos Campeões, perde por pouco o mega Liverpool de Jürgen Klopp, uma equipa cheia de estrelas, com muito dinheiro. Estádio novo. Já nem me recordava de mais esse pormenor. Eu sempre fui um fã de White Hart Lane e habituei-me a ver o Tottenham lá. Mas tem dinheiro para gastar, já tem uma boa equipa. É uma equipa que está no 14º lugar da Liga Inglesa, portanto só pode melhorar. José Mourinho não vai para o Bayern, não vai para o Dortmund. Havia aquele romantismo em torno da possibilidade de treinar numa Liga Alemã. Acaba por ir para o Tottenham, contrato longo até 2023, sinónimo de confiança no treinador, portanto, valeu a pena esperar quase um ano. No dia 18 de dezembro de 2018, José Mourinho anunciou a saída do Manchester United. Estamos em novembro, 11 meses depois, mais coisa, menos coisa, e arranja um clube de top de sonho para 99,9% dos treinadores. Pouco depois da época começar, José Mourinho consegue um emprego no Tottenham, regressa a Londres. O treinador português, depois da experiência no Chelsea, vai ser um dissabor para os adeptos do Chelsea mais uma vez. E é este o grande tema até lá fora, Nuno. Comecemos a nossa viagem lá por fora. Sim, vamos à revista da imprensa internacional e desta vez não começo por uma capa, porque as capas dos jornais ingleses são normalmente, sobretudo os tabloides, não querem saber tanto de Mourinho no Tottenham, mas das loucuras e dos escândalos. Mas a página online do Daily Mail, e tive de fazer batota, confesso, porquê? Porque eu não podia comprar o jornal de amanhã,
quando José Mourinho já estaria confirmado. Tive de ver as capas da manhã, porque ele foi oficializado esta manhã pelo Tottenham, e o Daily Mail Online, que é uma das publicações sóbrias britânicas, destacou naturalmente Spurs, nem Mourinho. O Tottenham nomeia José Mourinho para treinador. Ali a imagem de Maurício Pochettino cabisbaixo, a imagem de Mourinho fazer o sinal de 4, portanto é o quarto projeto em Inglaterra, recordemos, 2 vezes no Chelsea, uma vez no Manchester United e agora o Tottenham. E ali cumprimentando Maurício Pochettino, que rende. Maurício Pochettino, e é justo falarmos um bocadinho dele, é um dos meus preferidos, não é só por causa disso, mas um treinador argentino que lembro-me, quando chegou ao Tottenham, não tinha, digamos, o prestígio que tem hoje. Foi ele que construiu em 5 anos um grande prestígio, mas devolveu também o prestígio ao Tottenham. O Tottenham, que é um clube vendedor, assim, em poucos anos perdeu jogadores como Van der Vaart, como Sneijder, depois Modric, Gareth Bale, ou seja, vai perdendo os seus melhores jogadores e outros, o Kyle Walker para o Manchester City. Portanto, até para a concorrência perde jogadores, só não perde Harry Kane, que em Inglaterra não há cláusulas de rescisão, senão Harry Kane já lá não estava. Portanto, ele chegou lá, ganhou prestígio, devolveu prestígio ao Tottenham, 293 jogos, 160 vitórias, foi runner-up, ou seja, segundo classificado, concorrente direto para a vitória na Liga Inglesa, portanto 160 vitórias em 293 jogos, finalista da Liga dos Campeões para um clube como o Tottenham, não é uma coisa qualquer. Eu relembro que há pouco tempo, não há muito tempo, 5 épocas, o Benfica de Jorge Jesus afastou o Tottenham. Isso é grandes dificuldades. Exatamente. Foi em quartos de final, talvez, Liga Europa, mas aquele Tottenham era forte como este. E o Tottenham aparece depois a mostrar que, afinal, as boas equipas de Liga Europa também têm alguma coisa a dizer em termos de Liga dos Campeões, que sirva de lição para outras pessoas. Avança José Mourinho, já falei por alto deste contrato longo até 2023. É sempre um bom sinal quando um treinador assina por um clube importante e lhe dão, neste caso, 3 anos e meio de contrato. Não é um contrato qualquer, repare-se. Eu compreendo que, por exemplo, na Liga Portuguesa, clubes modestos não possam arriscar contratos tão longos com treinadores, porque se as coisas correrem mal, onde é que se vai buscar o dinheiro para pagar tudo isso? Mas para os clubes ricos, poderosos, mesmo com essa capacidade, nem sempre mostram logo à pessoa que contratam: estás aqui para ano 1, ano 2, ano 3, é importante. O Manchester United, com Solskjaer, ofereceu-lhe até ao final da época e depois logo se via, não é? Sim, depois logo se via, e se calhar foi a medida mais acertada, não sei. E se calhar agora fica a olhar para o Pochettino assim. Se calhar, mas Pochettino precisa de arranjar emprego, não só porque é muito bom e porque vai fazer muito bem a quem o contratar, como também para ver se aproxima dos valores de José Mourinho, que era importante dizer isto. E o Daily Mail Online destaca, dá grande destaque a isto: José Mourinho vai receber algo como 17,5 milhões de euros por ano. Façam as contas, os meses os anos têm 12 meses, portanto dá 1 milhão e tal por mês, líquido. Portanto, não é um mau ordenado, como já vai dar para fazer as compras de Natal. Espero que as pessoas não levem a mal estas brincadeiras, só que é tão disparatado este valor. E é tão disparatado também por isto, porque é praticamente o dobro daquilo que Maurício Pochettino, finalista da Liga dos Campeões, recebia no Tottenham. Ou seja, José Mourinho, que não tem sido muito feliz nas últimas épocas, que estava desempregado e isso tudo, vai receber um valor. Lá está, é a sombra de ter sido campeão europeu no Porto, no Inter Milão, de ter ganho o campeonato. Isto acaba por justificar também tanta nega que o Mourinho deu nos últimos meses. Sim. Não sei se ele deu assim tantas negas, porque lá está, clubes desta dimensão e que possam pagar isto a Mourinho, se calhar há 10, vá. Portanto, não acredito que possa ter recusado. Sim, acredito que possa ter dito Estados Unidos não. Sabemos que disse não ao Boca. Ao Boca Juniors, falou-se do Palmeiras. Palmeiras, terá dito não à China, ao Japão, esse tipo de coisa. Agora, na Europa, lá está, chegar, se o Bayern de Munique ou o Dortmund tivessem de facto feito o convite, eu duvido
que José Mourinho tivesse dito que não, porque são clubes, embora de uma liga menos mediática, são igualmente ricos, poderosos e candidatos à Liga dos Campeões, e é tudo aquilo que Mourinho quer e pode ganhar. Vamos seguir o Daily Mirror, portanto, dá já um passo em frente, e achei piada a isto, porque assim, José Mourinho ainda tinha acabado de assinar o contrato e já os ingleses estavam a pensar naquilo que ia acontecer. No fundo, o que é que eles dizem? Que o novo patrão do Tottenham gosta muito de Bruno Fernandes e pode forçar de alguma forma a contratação de Bruno Fernandes. Isto não surge por acaso, surge porquê? Porque o Tottenham tem muito dinheiro, porque o Tottenham esteve em Lisboa no verão, já ali bem perto do encerramento da janela de mercado, a tentar contratar Bruno Fernandes. Na altura não terão passado os 40, 45 milhões de euros. Frederico Varandas tinha dito por esses valores nem pensar, e acho que faz bem, porque Bruno Fernandes é de outro campeonato, literalmente. É deste campeonato que estamos a falar. É deste campeonato que estamos a falar, exatamente. Depois, José Mourinho é contratado na antecâmara da abertura da janela de transferências. Vem o mês de janeiro, o mês da loucura, dos acertos, das atualizações, das correções. O Tottenham é um clube com dinheiro para gastar, portanto poderão muito bem virar-se para Bruno Fernandes. Depois há outra questão também importante, isso acrescento eu àquilo que é escrito pelos nossos colegas ingleses, é que José Mourinho é um treinador da família Gestifoot de Jorge Mendes, e Jorge Mendes transforma muitas vezes negócios difíceis em grandes negócios. Contratar Bruno Fernandes pode ser um grande negócio para o Sporting, 60, 70 milhões, e para o Tottenham seria ótimo, porque é um jogador, agora vimos contra o Luxemburgo pela seleção nacional, e parece pouco dizer contra o Luxemburgo, a realidade é que não é fácil marcar golos ao Luxemburgo, como se viu. Faz um belíssimo gol, está em grande forma, está mesmo a pedir para dar o salto do Sporting e do futebol português. Não que seja negativo estar no Sporting ou estar a jogar em Portugal, mas o Bruno é mesmo de outra galáxia. Portanto, os colegas ingleses aproveitam isto já para lançar a escada. Vamos avançar ainda em Inglaterra, e porque é justo, porque as duas publicações que vimos primeiro são já coisas online desta manhã. Portanto, vamos à revista de imprensa tradicional com aquilo que foi escrito pelos jornais. E aqui os nossos colegas do Daily Star, na página desportiva, já, tal como a bola impressa, já arriscavam José Boss Spurs. Tem as três palavras, portanto, José Mourinho será o patrão dos Spurs. Aqui defendem-se um pouco dizendo Mourinho wants job, ou seja, o Mourinho quer o trabalho e colocam no telemóvel como se ele estivesse a ligar e dizer, não se esqueça de mim. Não, nesta altura já estava mais do que certo. Aproveito para recordar, porque já há um tempo não falamos de José Mourinho, se não fiz mal as contas, porque não são contas fáceis de fazer, 909 jogos enquanto treinador principal, 589 vitórias. Incrível, não é? Incrível. Eu acredito que até os 1000 jogos até possam vir a acontecer ao serviço dos Spurs. Em Inglaterra dá 2 épocas, é esta e a próxima, e deve dar, tem montes de jogos para falta desta e a próxima época. Sim, José Mourinho, recordo, tem o campeonato, 14º lugar, tem 14 pontos, os mesmos que o Everton. Marco Silva também não está, digamos, em grande forma. Pede-se mais ao Tottenham do que ao Everton. Mas ainda assim, Marco Silva tem de escalar alguns degraus. O problema para o Tottenham está a 20 pontos do Liverpool de Klopp. É uma grande distância. Agora, boas notícias, só pode subir, em teoria. Boas notícias também, tem os oitavos de final da Liga dos Campeões ali à mão, num estalar de dedos, 7 pontos atrás do Bayern, que já está apurado em primeiro, não dá para chegar lá. O Liverpool tem 7 pontos, está à frente do Estrela Vermelha de Belgrado e do Olympiacos de Pedro Martins, com naturalidade, se tudo correr. Só uma catástrofe tiraria o Tottenham dos oitavos. Lá está, apanhar um clube que tem perfeito acesso aos oitavos de final da Liga dos Campeões é um privilégio para José Mourinho nesta altura. E recordo, começou no Benfica com 6 vitórias em 11 jogos, carreira de treinador, depois União de Leiria, do União de Leiria para o Porto, 3 épocas,
ganha só uma Liga dos Campeões e uma Taça UEFA, então na altura Taça UEFA. Depois vai para o Chelsea, onde Roman Abramovich lhe dá tudo, dinheiro para gastar e contratar tudo o que queria, o que lhe apetecia, e gastou bem, foi buscar os jogadores ao Porto, construiu uma equipa de sonho. Não conseguiu levar o Chelsea à Liga dos Campeões, mas colocou o Chelsea a jogar um dos melhores futebols que foram vistos pelos Blues, por isso é que os adeptos continuam a adorá-lo. Foi lá que foi batizado como Special One, por si próprio. Também uma coisa muito de José Mourinho, batizou-se ele próprio. Próprio das grandes estrelas, não é? Sim. Última época de Chelsea, 2007-2008, corre pessimamente. 8 jogos, 3 vitórias, sai pela porta pequena, uma coisa. Problemas na altura, se não estou em erro, com John Terry e até com Frank Lampard, quem é que eu tinha traído. Uma saída pela porta pequena, vai para o Inter de Milão. O que é que faz o Inter de Milão? Agarra no Inter de Milão e faz do Inter campeão europeu outra vez, com Diego Milito e Júlio César na baliza. Grande equipa, grandes jogadores. Materazzi saiu de lá, deixou os italianos a chorar, até hoje, porque nunca mais se aproximaram daquilo que ele fez. Do Inter, em 2010-2011, passa para o Real Madrid, o mega Real Madrid, a quem ninguém pode dizer que não. No Real Madrid sempre um mal amado, foi campeão de Espanha, mas teve o azar de apanhar o Barcelona de Guardiola. Messi tem estado sempre lá, mas não com Guardiola, e lá está aquele Barcelona do tiki-taka. É um dos pontos, lá está, quando a história do futebol for escrita, de uma vez por todas, haverá um capítulo, um dos maiores, que será o tiki-taka do Barcelona. Marcou uma geração, e continua, tanto o Barcelona como Espanha, como o Manchester City, continuam a jogar dessa forma. Portanto, José Mourinho sai do Real Madrid, volta ao Chelsea, para o The Happy One, para voltar a ser feliz em Inglaterra. A realidade é que este Chelsea já estava a tirar o pé do acelerador em termos de desinvestimento, embora sempre com bastante dinheiro para gastar, não é? Então, se compararmos com os clubes portugueses, estou sempre a nadar. Quem dera aos clubes portugueses estarem nesse desinvestimento. Sim, mas foram 3 temporadas não muito felizes e José Mourinho sai não muito bem do Chelsea, pior ainda do que na primeira vez, e vai para o Manchester United, com quem tinha uma relação sempre de amor-ódio, enquanto lá esteve Sir Alex Ferguson. Nutria simpatia pelo treinador escocês, mas os adeptos do Manchester United, por um lado, admiravam o Mourinho, por outro lado, achavam que era um pouco prepotente, vaidoso, também é porque lhes ganhava muitas vezes. Mas quando o receberam-no bem. A verdade é que este Manchester United atravessa um período difícil da sua história, como vemos, anda ali no meio da tabela, longe de onde é que está o Manchester United da Liga dos Campeões, não é? Portanto, José Mourinho ganhou umas taças, muito pouco, e sai em 2018-2009, então no dia 18 de dezembro, na antecâmara do Natal, vem passar o Natal a casa, a Setúbal. Depois tem estado, período sabático, entrevistas, foi entretanto pretendido por uma série de clubes, entre os quais o Benfica de Luís Filipe Vieira, e agora vai para o Tottenham. Pronto, isto é um resumo só da parte da carreira de treinador principal de José Mourinho, depois há a outra parte, treinador adjunto, onde trabalhou com Bobby Robson, como todos sabemos. Vamos avançar, ainda em Inglaterra, para a página desportiva do Daily Mail, só para concluir, aqui puxando-se então pelo despedimento de Pochettino, e queria dizer, e ali está, José is leading candidate as Spurs give boss debut, ou seja, aqui também José Mourinho já era considerado o grande candidato. Aqui, no fundo, esta página escolhia só por dar mais destaque a Pochettino, de facto, um treinador. É o exemplo dos exemplos. Toda a gente, todos os adeptos do Tottenham o amam e vão amar para sempre, mas não se livrou de ser despedido por maus resultados. Recordo-se, a direção do Tottenham justificou o despedimento por um terrível início de temporada, portanto, nada a fazer. Vamos seguir, porque hoje é dia de treinadores na revista de imprensa internacional, e vamos à Marca, onde vamos tratar outra situação de choque. Girou choque. Uma grande novela, outra vez em Espanha, outra vez com a seleção. A Marca puxa para a capa Luís Henrique e uma frase de Luís Rubiales, o presidente da Real Federação Espanhola. Obviamente não é o mesmo ser treinado por Luís Henrique ou por Roberto
Moreno. Do que é que se trata? Vamos contar isto depressa. Roberto Moreno era adjunto de Luís Henrique, adjunto e grande amigo, quando em março deste ano Luís Henrique deixou a seleção espanhola por causa de uma péssima notícia. A sua filha Xana tinha uma doença muito grave, veio morrer em agosto. Ele afastou-se. Em junho, Roberto Moreno tinha ficado a substituí-lo, foi promovido, digamos, de treinador interino a selecionador, e foi selecionador de Espanha até recentemente, até este último jogo com a Roménia, que a Espanha ganhou 5-0. Anteontem. E entretanto, a Real Federação Espanhola decidiu devolver o lugar a Luís Henrique, garantindo que foi sempre ele o selecionador, tudo isso. A questão é que isto gerou um grande choque em Espanha. Porquê? Para já porque Roberto Moreno colocou a Espanha a jogar muito bem, colocou a Espanha no próximo europeu, tem tido grande sucesso, e as pessoas sentem que há aqui alguma injustiça na forma como é substituído. Recordo que Roberto Moreno é um treinador de 42 anos, muito jovem, foi sempre adjunto, grande amigo de Luís Henrique. Contam os nossos companheiros da Marca que no fim do jogo, quando soube da notícia, no fim do jogo do Espanha 5, Roménia 0, quando soube da notícia que ia ser afastado, nem quis voltar ao autocarro. Ele é de Barcelona, vive em Barcelona, saiu do estádio a chorar, foi apanhar o metro e foi pelos seus próprios meios para casa. Portanto, as coisas estão neste ponto. Vamos avançar dentro do mesmo segmento, que há muito a dizer sobre isto. A página de dentro da Marca sobre o mesmo tema, aliás, há várias páginas. Temos Luís Rubiales, que foi, devo dizer, um jogador medíocre. Fez quase toda a sua carreira em divisões secundárias, passou pelo Levante, terminou no desconhecido Hamilton da Escócia. Só para dizer, é hoje em dia o presidente da Real Federação Espanhola, longe de reunir unanimidade, e numa conferência de imprensa complexa para ele, porque foi muito pressionado pelos jornalistas, porque a opinião pública quer saber o que é que se passa. Acabou por dizer que foi sempre o líder, Luís Henrique, mas nem sequer conseguiu explicar se Roberto Moreno estava a ser substituído pela sua própria vontade, por ter pedido admissão, ou se tinha sido despedido, porque despedir alguém que acaba de nomear a Espanha para o próximo Campeonato da Europa seria, no mínimo, estranho. Vamos seguir, capa do AS. Aqui não há quem viva, ou seja, aqui não há quem aguente, basicamente é isso. Os companheiros, aliás, devo dizer que em Espanha é raro haver tanta sintonia nas capas, e já vamos ver que isto foi transversal, foi o país todo. Lá está, esse técnico, que é Roberto Moreno, manda a seus advogados para que negociem su finiquito. Finiquito é o acordo, ou seja, nem sequer quer voltar a Madrid e à sede da Real Federação Espanhola para negociar. Mandou os advogados, não apanhou as coisas do seu cacifo, está de facto magoado, e há reações importantes que devemos ver também. Temos aqui o Sport na Catalunha, lá em roda-teto, Tottenham e Pochettino, mas a capa, relevo com ruptura, ou seja, sucessão ou substituição com ruptura, onde se fala no fundo de dois amigos que deixam de o ser, porque Roberto Moreno está magoado com Luís Henrique, e do facto de Luís Henrique não querer já Roberto Moreno como seu adjunto, e Roberto Moreno nem sequer quis ficar na Real Federação Espanhola. Se é para sair nestas condições de selecionador, saio de vez. Aqui, outro prisma, os jogadores não se lo creem, não acreditam, nem acreditam, e contam-se aqui relatos sempre em off, não nomeando os jogadores, mas desabafos e expressões com palavrões à mistura de quem não estava à espera que isto acontecesse, porque parece que Roberto Moreno era muito querido na seleção espanhola. Aliás, devo dizer ainda, em relação a esta questão da reação dos jogadores, o próprio Iker Casillas utilizou uma expressão como isto é um disparate, ou parece uma coisa anedótica aquilo que está a acontecer. Eu recordo que
Juan Lopetegui estava na seleção espanhola a preparar o início do Campeonato do Mundo de 2018, quando o Real Madrid faz uma proposta. Já estava na Rússia em estágio. Já estava na Rússia em estágio, deixa a seleção para ir treinar o Real Madrid, pouco depois foi despedido. Depois, as coisas não correm bem em Espanha no Mundial, como sabemos. Depois, com o Luís Henrique, as coisas pareciam estar a normalizar. Surge a questão da filha de Luís Henrique, infelizmente perdeu a vida. Isso nada tem a ver com esta situação. Roberto Moreno substitui, volta a tranquilizar aparentemente a seleção, e agora esta situação delicadíssima, crítica, porque em Espanha de facto ninguém estava preparado para uma situação destas. Vamos avançar já para outros temas, porque vamos entrar na reta final. E temos 10 minutos. Sim, vamos entrar nos últimos 500 metros da revista de imprensa, e queria ir a outras situações. Aqui viajamos para a França, vamos ao L'Équipe, que faz uma capa muito diferente daquilo que estamos habituados a ver. Normalmente dizemos que os jornalistas não devem ser notícia. É sempre mau sinal. Aqui nem são os jornalistas, mas os meios de informação. Porquê? Porque em Espanha, em França, perdão, Malaise TV significa Mal-Estar TV. Dentro de uma semana serão conhecidos os vencedores ou os detentores dos direitos da Liga dos Campeões, e as televisões em França, e nada tem a ver com o mercado português. Estamos a falar de um mercado 5, 6, 7 vezes maior do que o mercado nacional. Estão, digamos, sob grande stress, porque há uma série de alterações de legislação na atribuição dos direitos da Liga dos Campeões, que é a galinha dos ovos de ouro para as televisões, e o L'Équipe faz, no fundo, eco dessa situação. E recordo que o Canal Plus é um parceiro desde há anos e anos do Paris Saint-Germain. Antes de haver dinheiro, petrodólares no Paris Saint-Germain, havia Canal Plus. Portanto, tem muito impacto. Sabemos bem aquilo que vale, por exemplo, o dinheiro das televisões inglesas e dos direitos em Inglaterra para os clubes ingleses. Portanto, imagine-se que em França é apenas um pouco menor, e era importante focar este ponto. Depois apanhamos o comboio e vamos até a Itália. La Gazzetta dello Sport, San Siro Amore Mio. Portanto, San Siro, meu amor. Do que é que se trata? O mítico estádio de San Siro, casa do Milan e do Inter, onde Portugal, os clubes e as seleções já tiveram muitos desgostos, também algumas alegrias. Lembro de uma vitória do Futebol Clube do Porto com um gol de Jardel maravilhoso, que poderá ir abaixo. O estádio tem quase 100 anos, foi remodelado por altura do Mundial de 1990, mas já lá vão quase 30 anos. A questão é que a Gazzetta dello Sport faz uma sondagem junto dos milaneses, e conclui que 60% das pessoas não querem abdicar do estádio. No fundo, vive-se uma situação como aquela que se viveu em Portugal com o Estádio da Luz, o Estádio de Alvalade, o Estádio das Antas, uns mais difíceis que outros. Recordo que o Estádio da Luz gerou muita discussão, o que é que se havia de fazer, e se ia abaixo, se não ia. As pessoas agarram-se, claro, à história, não é? E passa-se a mesma coisa. O Estádio da Luz tinha colocado o terceiro anel recentemente. Fechado o terceiro anel, sim. Tinha 20 anos, talvez 10, 15, 20 anos. Ainda assim, os alicerces significavam muito para as pessoas, como em Alvalade, como no Dragão, como em todos os outros que foram feitos de novo. A Gazzetta dello Sport desvenda também esse projeto que há de vir da nova casa de Milan e Inter. Esta discussão está muito pela rama ainda, promete dar que falar. Aliás, a sondagem nem ajuda, porque quando chegar o momento certamente vai haver muita gente a opor-se. Recordo que muitas vezes as decisões passam pelos sócios. Em Itália passa muito também pelos presidentes das câmaras e pelo governo, um pouco diferente daquilo que se passa em Portugal. Vamos seguir ainda na Gazzetta dello Sport para dar um toque naquele que foi, eu fiz a revista de imprensa internacional semana passada, foi talvez o assunto mais forte, Sarri e Ronaldo. Será que se vão bater em duelo com armas ou sem armas? A realidade é que tudo foi reduzido a um roda-teto na Gazzetta dello Sport. Roda-teto, uma peça cá em cima, não muito grande, dizendo que Ronaldo Sarri face a face e o recomeço. No fundo, conversa, resolve o problema,
carregaram no botão do reset, apagaram aquilo que se passou, a reação à substituição de Cristiano Ronaldo, não gostou de ser substituído. A questão é, não sabemos se vai deixar marcas ou não, só eles saberão. De qualquer forma, parece assunto encerrado, que são boas notícias, e recordo que a Juventus vai jogar com a Atalanta, jogo importante para a Liga Italiana, depois Atlético de Madrid para a Liga dos Campeões, aquele tal clube a quem o Cristiano marcou 3 golos e despachou na época passada. Uma das vítimas preferidas. Sim. Apesar de ser para toda a gente muito difícil marcar gols ao Atlético de Madrid de Simeone, e lá está, para Cristiano Ronaldo gosta, claro, para ele porque ele gosta, ele prefere marcar gols ao Atlético de Madrid de Simeone do que estar a jogar com o Luxemburgo. É verdade. É a história dele, porque quando formos ver os golos dele, ao contrário de outros goleadores, se calhar tem mais golos a equipas importantes do que às equipas pequenas. Ainda bem que é assim. Agora temos de apanhar o avião, porque vamos passar o Atlântico, vamos à Argentina, ao Clarín, porque queria abordar esta capa. É um jornal de informação geral, não eminentemente esportivo. Chama 2 temas para a primeira página, 2 temas desportivos, fala do despedimento de Pochettino, mais pequeno, e depois do adeus de Maradona, um sonho que durou 3 meses. Quando se fala tanto de treinadores, o melhor jogador do mundo de todos os tempos, para mim, adoro, nem que seja pelo romantismo, não tem os títulos dos outros, quer dizer, tem o título de campeão do mundo de seleções, que não é pouco, mas que nenhum dos outros dois tem. Sim, mas é fantástico. E deixa o comando técnico do Ginásio, um clube modesto, ganhou 3 partidas, perdeu 5, deixou a equipa na zona de descida, lá está, foi um grande jogador, não tem aquela queda para treinar. Depois o El Dia renunciou Diego e El Lobo és um polvorín. Aqui faz eco da situação em que está o clube, e Diego Armando Maradona terá saído por ter sentido falta de união e de condições para trabalhar. Recordo que este ginásio está à beira de mudar de direção, de autoridades, como chamam os argentinos, e as pessoas não compreendem bem porque é que Diego sai agora. Aliás, vamos ver que o Olé, o grande jornal desportivo da Argentina, diz El adiós de Diego, golpe ao coração, e diz que Maradona deixa o ginásio e depois, entre aspas, com dor na alma. Isto porquê? Porque Diego Armando Maradona escreveu uma carta nas redes sociais despedindo-se e dizendo que saía do ginásio com dor na alma, e as pessoas questionam-se, então, mas porquê sair nesta altura? A realidade é que foi essa a decisão dele. Quem sabe se tem algum projeto mais aliciante. Agora, Maradona, se o virmos, neste momento custa já, em termos físicos, está claramente debilitado. Agora, na Argentina é um Deus, e há de ter sempre a porta de um clube aberta. Aliás, na América do Sul, na América Central, na Europa mais difícil, o romantismo nem sempre conta tanto. Vamos seguir, para dar um toque no Brasil, o jornal O Dia. Temos um minutinho. Sim, fala do Fla América. Porquê? Passo a citar este senhor que se chama Francisco Moraes, um idoso já, adepto do Flamengo, esteve na final da Libertadores, que o Flamengo venceu em 1981, viu ao vivo, e viu também o Mundial de Clubes de 1981, que o Flamengo também vence. Já esteve em mais de 70 países a ver jogos do Flamengo, da seleção brasileira, e inclusivamente chegou a viajar para a Itália para ver jogos ao vivo de Zico, na Udinese, ou seja, veja-se bem, 70 países. E os países, e muitos países, nasceram recentemente por causa das divisões. Sobretudo na Europa tem acontecido muito. A Jugoslávia, a União Soviética desmembraram-se e geraram muitos países. Portanto, este senhor é muito, muito viajado, conta aqui histórias de viagens de autocarro pelos anos, uma loucura. Para terminar, maior aeroflá da história. O que é que isto significa? O Flamengo vai viajar, então, a final da Libertadores é já no sábado, em Lima, no Peru. O Flamengo vai viajar, e está aqui a convocatória, uma meia hora, puxa para cá para o povo do Flamengo, porque a pedir a toda a gente que se dirija ao aeroporto para fazer a despedida a Jorge Jesus, aos jogadores, porque vão para aquele que é o desafio mais importante do século XXI para o Flamengo.
É óbvio que o estádio leva 75, 80 mil pessoas na altura. Quando foi substituído, Santiago do Chile deixou de ser hipótese e o jogo passou para o Peru. Um dos aspectos que se falou foi que o estádio era maior, dava para ir mais gente, mas o Flamengo tem gente a mais. Só no Brasil são 40 milhões. Não cabem todos. Portanto, no estádio, vão ao aeroporto, despedem-se, fazem a festa e desejam boa sorte. Muito bem, Nuno, obrigado por esta viagem. Ficamos com as capas da imprensa estrangeira e já a seguir a nova atualização da informação. Continua na Bola TV.